A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos. Quem não me conhece, o meu nome é Eli Borges e hoje eu venho trazer aqui um despertamento que o Senhor me deu. Mas antes, você que está aqui, não é inscrito neste canal, eu peço a você se inscreva neste canal para mim estar orando por você. Também não esqueça, meus queridos irmãos, de deixar aí o seu like e também fazer o seu comentário, o que é que você pensa desta visão que o Senhor me deu. Fale aí o que você pensa sobre isso e possa contar também a sua experiência que você tem tido com Deus ao longo da sua caminhada com o Senhor. Meus amados irmãos, nesta madrugada, como os irmãos sabem que todas as noites eu oro no canal, neste canal, Eli Borges Oficial. Só que ontem, de sábado para o domingo, do corrente mês, eu não vim orar no canal. Mas como os irmãos sabem, que eu sempre falo para os irmãos que eu estou sempre orando neste horário, ou que eu esteja no canal ou não, eu estou orando. Então, meus queridos irmãos, o Senhor me deu uma visão, um alerta para a igreja do Senhor, e eu quero passar para vocês. Eu sei que muitas pessoas não crerão, não vão crer, mas o que importa é que a palavra do Senhor está sendo divulgada. E o Senhor fala na sua palavra que o Senhor avisa antes, Antes que venha o grande dia do Senhor, o Senhor está avisando, alertando o seu povo. E o Senhor, Ele alerta a sua igreja amada, porque Ele tem zelo pela igreja, Ele tem zelo pelas almas. Por isso, Ele morreu na cruz para nos salvar. Então, o Senhor, Ele tem avisado, Ele está avisando, Ele está alertando o povo do Senhor. Então, meus amados irmãos, o Senhor, nesta madrugada, eu estava orando o Senhor e o Senhor me levou numa visão. E eu vi, irmãos, uma igreja, aquela igreja, ela era diferente, não era igual às igrejas da terra. Só que ele era um salão, e naquele salão ali, porque Deus, Ele é mistério, meus irmãos. Deus, Ele é mistério, Ele tem a forma dele trabalhar, Ele fala da forma que Ele quer. Cada um de nós, o Senhor dá um despertamento diferente, mas no mesmo propósito. Porque o Senhor, Ele quer que o povo fique alerta, atento, como aquelas 5 virgens que estavam esperando. A Bíblia diz que quando elas ouviram o toque da trombeta, elas despertaram e foram ao encontro do noivo. Mas tinha 5 delas que estavam despreparadas, que eram as loucas. Quando elas ouviram o toque da trombeta, a Bíblia diz que elas foram, irmãos, se preparar. Elas foram comprar o azeite, pedir emprestado, aquelas outras não tinham para dar, disse, vai comprar. E elas saíram para comprar o azeite. Só que quando elas voltaram, a porta já estava fechada. E elas, porém, irmãos, gritaram, abre-nos a porta. E o Senhor respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. O Senhor diz, vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia nem a hora que o Senhor há de vir. Então, meus irmãos, nós temos que estar atentos, vigiando, porque o Senhor, Ele está alertando a sua igreja. Então, meus irmãos, nesta madrugada, o Senhor me levou numa visão e o Senhor me mostrava um templo, uma igreja, só que aquela igreja era uma igreja diferente. Aquele povo, ele estava tudo assentado, de cabeça baixa, e eu ouvia alguém que falava da palavra de Deus, só que eu não entendi o que ele dizia, mas eu sabia que ele estava ali anunciando a palavra de Deus. Mas aquele povo era tão reverente, tão temente a Deus, que eu nunca vi nessa terra. E de repente, meus irmãos, quando o Senhor me levou naquela igreja, naquele lugar, naquele templo, irmãos, porque Deus, Ele é mistério, Deus fala pouco e faz muita coisa. Deus, Ele fala com cada um de nós de uma forma diferente, com o mesmo propósito. Então, meus irmãos, ali quando eu entrei naquele templo, aquele povo muito reverente, tudo de cabeça baixa, todo mundo de cabeça baixa. E ali, de repente, eu vi uma fumaça que descia do céu e cobria aquele povo. Então, aquela fumaça, eu ouvi uma voz que vinha naquela fumaça branca, aquela fumaça bem branquinha, e ela estava ali sobre aquele povo, naquela igreja, e o Senhor falava assim, só tem 3 anos e meio, 3 anos e meio. Então, meus irmãos, eu disse, Senhor, 3 anos e meio, e de repente eu vi assim umas criancinhas caminhando, e eu falei assim, Senhor, e essas criancinhas não vão ficar adultas?
E o Senhor falava que não tinha mais tempo. O Senhor falava para mim falar para a igreja do Senhor, para ir buscar as almas que estão desviadas. O Senhor falava, busque as almas que estão desviadas, estão dispersas. O Senhor falava dessa maneira, para o povo de Deus buscar as almas que estão desviadas. E o Senhor falava para mim naquela visão, nós já estamos na tribulação. O Senhor falava que nós já estamos na tribulação. Então, meus irmãos, ali, o Senhor falava para mim falar para a igreja do Senhor que não tem mais tempo, né? Que não há mais tempo. Não tem mais tempo, só tem 3 anos e meio. Então, eu não sei qual esses 3 anos e meio que o Senhor estava falando ali. Né, irmãos, eu não sei, mas o Senhor sabe. E Ele falava para a igreja do Senhor buscar as almas, os desviados, perdidos. Né, irmãos, e quando eu olhava assim, eu via aquela multidão de desviado que vinha. Eu vi, irmãos, na visão, o Senhor me mostrava aquele monte de desviado vindo ali para entrar naquele templo diferente, aquele templo que um povo tinha uma reverência muito grande, que eu nunca vi aqui na terra igual. Né? A gente vai nas igrejas, mas sempre aquele povo caminhando, um conversa com o outro, mas aquele povo não conversava com ninguém, era tudo de cabeça baixa, e aquela nuvem cobria aquele povo. Então, meus amados irmãos, o Senhor está alertando essa igreja para nós encontrar com o Senhor nosso Deus. Irmãos, eu vou deixar aqui para meditação. 1 Tessalonicenses 4:17 e Daniel 20 a seguir. Os irmãos, medite nesta palavra. Então, meus irmãos, o Senhor falava claramente comigo para o povo do Senhor buscar as almas perdidas, porque nós não temos mais tempo, porque nós já estamos na tribulação. Então, meus irmãos, que Deus nosso Pai abençoe. Deus abençoe tua casa e tua família. Vem estar conosco todas as madrugadas neste canal para buscar a face do Senhor. Pois Isaías 55 e o verso 6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Então, meus amados irmãos, nós temos que estar buscando o Senhor todos os dias. Invocai enquanto está perto. Nós temos que estar em oração, meus irmãos, em cuidado com a nossa alma para nós não perecer. Então, meus irmãos, que Deus abençoe. Foi isso que Deus mostrou. Deus, Ele fala pouco e Ele faz muito. Ele tem a sua maneira de agir. Fique na paz, que Deus abençoe.